Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos analisar o recurso extraordinário 80.004 de Sergipe, julgado em 1977 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se questionava a validade do Decreto-Lei 427 de 1969 em face da Convenção de Genebra, que estabeleceu uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, internalizada no Brasil pelo Decreto 57.663 de 1966. Belmiro da Silveira e Sebastião Leão eram as partes envolvidas no caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A controvérsia começou quando uma firma comercial emitiu notas promissórias em favor de Sebastião com o aval de Belmiro. Essas notas promissórias atendiam a todos os requisitos de validade contidos no rol taxativo da Convenção de Genebra, porém, elas não haviam sido levadas a registro na forma e no prazo estabelecidos pelo Decreto-Lei 427 de 69. Mesmo sem registro, Sebastião ingressou com uma ação de cobrança em face de Belmiro, o avalista do título, para que este arcasse com o pagamento do valor constante nas notas promissórias. O juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação por considerar que os títulos eram nulos, ante a ausência do registro exigido pelo Decreto-Lei 427. Em sede de apelação, o tribunal considerou que a falta de registro por si só não invalidaria a responsabilidade do avalista, e foi essa decisão que motivou Belmiro a levar o caso ao STF. Belmiro afirmava que não era possível cobrar dele, o avalista, aquela dívida inscrita em nota promissória que não atendia os requisitos do Decreto-Lei 427. Já Sebastião contrapunha esse argumento, afirmando que o Decreto-Lei 427 era inválido, na parte em que culminava uma sanção de nulidade para a nota promissória não levada a registro, uma vez que a lei não poderia ter alterado ou derrogado a Convenção de Genebra. O julgamento no plenário do Supremo se estendeu por quase 2 anos e foi de enorme relevância para entendermos a hierarquia dos tratados no ordenamento interno, sendo um ponto de virada jurisprudencial sobre a matéria. Até 1977, entendia-se que o Supremo dava uma posição de primazia ao direito internacional sobre o direito interno. Porém, no RE 80.004, a Corte entendeu, por maioria, que os tratados possuíam o mesmo status normativo das leis federais, reconhecendo que, havendo um conflito entre um tratado e uma lei posterior, a lei deveria prevalecer. O ministro Xavier de Albuquerque, relator do recurso, negou o provimento ao pleito de Belmiro, proferindo seu voto no sentido de garantir a primazia do direito internacional sobre o direito interno, reafirmando a jurisprudência anterior e sustentando que não poderia uma norma interna revogar um tratado, porque os tratados são revogados apenas através de denúncia feita pelo presidente da República. O ministro Cunha Peixoto instaurou a divergência que acabou por influenciar a maioria da corte. Adotando um posicionamento dualista, o ministro Cunha Peixoto afirmou que após a ratificação do tratado, embora ele já seja vigente no direito internacional, essas normas não se convertem automaticamente em direito interno, tendo que se submeter a um procedimento especial. A partir do momento em que ela passa por esse procedimento, o tratado acaba por se transformar em direito interno. Assim, todas as normas de direito internacional internalizadas deveriam ser tratadas como se tivessem o mesmo status do direito interno, aplicando a elas as regras clássicas de solução de antinomia. Dessa forma, o ministro aplicou o critério cronológico para afirmar que a lei posterior revogaria a lei anterior. Isso é, o Decreto-Lei 427, que entrou em vigor em 1969, revogou a Convenção de Genebra, que foi, nas palavras do ministro, transformada em direito interno em 1966. Dessa forma, o ministro Cunha Peixoto deu provimento ao recurso interposto por Belmiro.
Interessante notar que, embora o resultado que prevaleceu foi o de dar provimento ao recurso, isso é, entendendo pela ausência da responsabilidade do avalista acerca dos títulos objeto de discussão, a fundamentação que prevaleceu foi dada pelo ministro Leitão de Abreu em um raciocínio um tanto quanto complexo. O ministro parte de uma distinção entre tratado-lei e tratado-contrato para afirmar que os tratados-leis aprovados e regularmente promulgados incidem obrigatoriamente no direito interno. Assim, chegou a reconhecer que os tratados-leis poderiam quebrar o direito local, afastando a sua aplicação. No entanto, a situação oposta, a lei interna afastar a aplicação de um tratado, seria mais difícil de se visualizar, uma vez que os Estados assumem obrigações internacionais quando ratificam um tratado. Para que essa revogação ocorresse, o ministro Leitão de Abreu considerava necessária uma norma constitucional que estabelecesse a aplicação do critério cronológico no caso de conflitos entre tratados e leis. Como não havia nenhum dispositivo constitucional nesse sentido, o ministro entendeu não ser possível a revogação de um tratado por uma lei. E, no mesmo sentido do relator do recurso, afirmou que os tratados deveriam ser revogados através de um processo de denúncia. No entanto, essa conclusão foi divergente da que chegou o relator. O ministro Leitão de Abreu considerou ainda que não havia nenhum dispositivo constitucional que impusesse uma supremacia dos tratados internacionais sobre a lei interna. Assim, os juízes estariam obrigados a observar e aplicar as normas do ordenamento interno. Não haveria uma revogação do tratado propriamente dita, mas sim um afastamento da sua aplicação no âmbito nacional. Dessa forma, ele permaneceria válido no plano internacional e poderia inclusive voltar a ser aplicado no caso de revogação da lei que era incompatível com ele. Muitos autores consideraram essa decisão da Corte Suprema um retrocesso frente ao posicionamento anterior que dava primazia ao direito aos tratados internacionais. Porém, podemos também citar a posição do professor Jacob Dollinger, que não compreendia ter havido qualquer retrocesso, uma vez que os precedentes que firmaram a tese da primazia do direito internacional tinham peculiaridades que se afastariam esses casos do recurso 80.004. De qualquer forma, o julgado ficou amplamente conhecido pela doutrina como o caso que revelou essa virada jurisprudencial, fazendo com que o ano de 1977 se tornasse um marco no entendimento acerca da hierarquia dos tratados no ordenamento interno. Então, antes de 1977, se entendia que os tratados possuíam um status superior às leis internas. Porém, após o julgamento de 1977, passou-se a considerar que a lei e os tratados encontravam-se no mesmo patamar hierárquico com o status infraconstitucional. Bem, esse foi o recurso extraordinário 80.004. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar todos os casos dessa série de estudos. Até a próxima!